Boa tarde, irmãos e irmãs católicas. Bom domingo para todos. Eu venho aqui hoje por este meio, este canal, este é o meu canal. Eu me chamo João Figueiredo, este é o meu canal católico. Eu hoje venho aqui falar do catecismo, que é muito importante que nós católicos aprendamos a seguir estudando o catecismo da nossa Santa Igreja e também a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Depois é muito importante, não pode ficar só na primeira comunhão, no crisma. Nós deveremos continuar lendo o Catecismo da Santa Igreja, lendo as Sagradas Escrituras, porque nós também somos discípulos de Cristo. Fomos batizados, recebemos essa graça santificante, passamos a ser igreja por meio do batismo, fomos comprados a preço de sangue para Cristo, como está escrito em várias passagens das Sagradas Escrituras: venham por o mundo anunciando a boa nova, batizando-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, fazendo-los discípulos meus. Então, se somos discípulos de Cristo, pois somos discípulos de Cristo, porque fomos batizados, recebemos essa graça santificante e nos preparamos para a primeira comunhão, o catecismo, e também somos preparados até para o matrimônio, por a Santa Igreja. Então, isso não pode ficar por aí, devemos continuar, porque é importante para que nós sigamos sempre em frente, continuar com os mandamentos da lei de Deus, das Sagradas Escrituras, o catecismo como ensinança para nós e para nossos filhos. Porque se não assim, nossos filhos não aprendem, crescem como pagãos, sem ter esse conhecimento de Deus, da salvação da nossa alma. Então, eu venho aqui por este meio, vou ler aqui o Catecismo da nossa Santa Igreja e depois vou dar uma explicaçãozinha no final, para não alargar muito o vídeo e para explicar isto muito melhor, de uma melhor maneira. Isto é como a catequese para todo aquele que queira assistir a este vídeo e também aprender a ter conhecimento mais da sua fé católica e da nossa Santa Igreja e o significado, os sacramentos e da Palavra de Deus. Vou ler aqui capítulo 2. Capítulo 2. Aliança com Noé. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma das suas partes. A aliança com Noé, a seguir ao dilúvio, exprime o princípio da economia divina em relação às nações, quer dizer, em relação aos homens, reagrupados por países e línguas, por famílias e nações. Que fala Gênesis 10, versículo 5, que é da aliança com Noé, do livro Gênesis. Esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa, da pluralidade das nações, destinava-se a limitar o orgulho de uma humanidade decaída que, unânime na sua perversidade, pretendia refazer por si mesma a própria unidade à maneira de Babel. Mas, por causa do pecado, quer o politicismo, quer a idolatria das nações e do seu chefe, são uma contínua ameaça de perversão pagã e está
esta economia provisória. Deus elige Abraão para reunir a humanidade dispersa. Deus escolhe Abraão chamando-o para deixar a sua terra e a sua família e a casa do seu pai. É aqui Gênesis capítulo 12, versículo 1. Para o refazer, Abraão quer dizer pai de uma grande número de nações. Gênesis 17, versículo 5. É o Catecismo da Santa Igreja, mas cita textos bíblicos de Abraão, capítulo, versículo. Então eu tenho que nomeá-los aqui para que quem chega a ver este vídeo tenha conhecimento que o Catecismo está inspirado por as Sagradas Escrituras. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. Gênesis 2, versículo 3. O povo descendente de Abraão será o depositório da promessa feita aos patriarcas e o povo eleito chamado a preparar a reunião um dia de todos os filhos de Deus na unidade da Igreja. Será o trono em que serão enxertados os pagãos, tornados crentes. Os patriarcas, os profetas e outros personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos. Em todas as tradições litúrgicas da Igreja. Aqui nos fala claramente dos santos do Antigo Testamento, Abraão, Davi e muitos deles, e profetas, são santos da Igreja. Deus forma o seu povo Israel. Depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando da escravidão do Egito. Concluiu com ele a aliança do Senhor e deu-lhes por Moisés a sua lei, para que Israel o reconhecesse e o servisse como único Deus vivo, verdadeiro Pai, providente e justo juiz, e vivesse na expectativa do Salvador prometido. Israel é o povo sacerdotal de Deus, sobre o qual foi invocado o nome do Senhor. Deuteronômio 28, versículo 10. É o povo daqueles a quem Deus falou em primeiro lugar. O povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. Pelos profetas, Deus forma o seu povo na esperança da salvação, na expectativa de uma aliança nova e eterna destinada a todos os homens e que será gravada nos corações. Os profetas anunciam uma rendição radical do povo de Deus, a purificação de todas as suas infidelidades, uma salvação que abrangerá todas as nações, serão, sobretudo, os pobres e os humildes do Senhor, os portadores desta esperança, as mulheres santas como Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judite, Esther, conservaram viva a esperança da salvação de Israel. Maria é a imagem puríssima desta esperança. Jesus Cristo, mediador e plenitude de toda a revelação. No seu verbo Deus disse tudo. Muitas vezes e de muitos modos
falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas, nestes dias que são os últimos, falou-nos pelo seu Filho. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita, insuperável do Pai. E ele, nem nele, o Pai disse: tudo, não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprimo de modo luminoso ao comentar, ao dar-nos, como nos deu o seu Filho, que é a sua palavra e não tem outra. Deus disse-nos tudo ao mesmo tempo e de uma só vez, nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer, porque o que antes disse parcialmente pelos profetas revelou totalmente, dando-nos o tudo que é o seu Filho. E por esse quem agora quisesse consultar a Deus ou pedir-lhes alguma visão ou revelação, não só cometeria um disparate, mas faria agravo a Deus por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora de Ele outra realidade ou novidade. Isto é o catecismo da nossa Santa Igreja Católica, que é muito importante que todo católico ou católica que não tem conhecimento da sua igreja, da sua fé, para estes tempos atuais, modernos, onde nada tem tempo para Deus, nem para rezar o Santo Rosário, que também é bíblico. O Santo Rosário é bíblico, para todo aquele que não sabe. Então, é muito importante porque com o Santo Rosário dizíamos aquelas palavras do anjo Gabriel a Maria e de sua prima Isabel, e ao mesmo tempo pedimos a Nossa Senhora que roga por nós. Quem melhor que a Nossa Senhora, a Mãe de Deus, para rogar por nós? Mãe de Deus e nossa Mãe, e Mãe da Igreja, porque todos nós somos Igreja, fomos batizados, recebemos essa graça santificante que habita em nós, passamos a ser templo de Deus, nossos corpos é templo de Deus, santuário de Deus. Por isso, não podemos profanar os nossos corpos. É importante que tenhamos conhecimento destas coisas para não cair no pecado gravíssimo de condenar a nossa alma. E também é bom que todos nós, como católicos, aprendamos a conhecer a nossa fé e aprendamos a se formar. Como se formar? Ler o Catecismo da nossa Santa Igreja, como eu estou lendo aqui, ler as Sagradas Escrituras, primeiro o Catecismo, para poder interpretar as Sagradas Escrituras. E assim podemos interpretar à luz da nossa Santa Igreja. A nossa Santa Igreja é a única verdadeira, a que salva. Fora dela não há salvação. Temos toda essa riqueza dos sacramentos que foram instituídos desde Pedro há mais de 2000 anos até agora. Temos
como fala no Antigo Testamento, fala do sacerdote do Antigo Testamento. No Novo Testamento fala dos novos sacerdotes cristãos, que Deus lhe deu o poder também de consagrar a Eucaristia no altar. É muito importante que tenhamos conhecimento destas coisas, porque assim, quando que um bom sacerdote consagra a Eucaristia, ele o consagrar, o pôr as suas mãos, Deus põe a sua mão sobre a mão dele, lo utiliza, põe a mão sobre ele e o sacrifício passa a ser corpo e sangue verdadeiro de Cristo. Jesus, sacerdote, põe a mãos e Deus põe a mão dele por cima da do sacerdote. Por isso, o que não tem conhecimento, é bom que tenha conhecimento, e eu aprendi isto com o vidente de Anguera, Pedro Riges. É bom, aconselho todo irmão católico que siga ele e que veja as aparições de Nossa Senhora e as profecias que Nossa Senhora ha dado para estes tempos difíceis que nos vêm em cima. Ele teve uma visão num dia numa catequese que estava a fazer para amanhã. Ele teve essa visão de onde ele viu essa mão sobre a mão do sacerdote, quando o sacerdote está consagrando a Eucaristia. E também teve outra visão quando Deus põe a mão por baixo da mão do sacerdote. Isso significa que há sacerdotes fiéis a Deus e bons sacerdotes. Há outros que não confia no que está a fazer, que não acredita que Jesus está realmente presente aí, tanto onde Jesus mete a mão por baixo dele e fica consagrado para que todo aquele que receba o corpo de Cristo receba o corpo verdadeiro de Cristo. Então é muito importante que nós tenhamos conhecimento na riqueza do sacramento da nossa Santa Igreja. Temos o batismo que recebemos de pequenininhos. Temos, depois de grandezinhos, somos preparados para a primeira comunhão, para receber a Cristo por primeira vez no nosso coração. Depois, mais para a frente de grandezinhos, somos preparados para o crisma, para reafirmar a nossa fé como responsáveis, como discípulos de Cristo também, para anunciar a outros. E o matrimônio também, que é ensinado pela nossa Santa Igreja, o que desune, que não o separa o homem. É muito importante o sacramento do matrimônio, os filhos, família cristã. E também a confissão, que é necessário se confessar, pois o sacerdote é que está consagrado a Deus, exerce esse ministério, e Deus lhe deu o poder de perdoar os pecados, confessar. Quando nos confessamos, nos acercamos ao confessionário arrependidos a confessar nossos pecados, dissemos os nossos pecados ao sacerdote, e ao terminar, ele absolve a nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pois aí ficamos perdoados quando vamos de coração arrependido. É importante que Deus mesmo lhe diz nas Sagradas Escrituras: a quem perdoados os pecados quedam perdoados, e a quem lo retenga quedam retidos. Por isso Deus deu esse poder ao sacerdócio, à igreja, os administradores que administram o ministério de Deus. Então é muito importante que tenhamos conhecimento dessa grande verdade. É por isso eu venho aqui com este meio, que eu também fui um mal católico toda a minha vida. Toda a minha vida. Por 60 e poucos anos é que venho despertando
e venho, depois desta pandemia que houve, morrer milhões e milhões de pessoas no mundo, um dia para eu refletir sobre a minha vida e que a vida são 2 dias, um já passou e o outro não sabemos. Por isso, é importante estar preparados sempre, como as doncellas, com as lâmpadas. O significado é estarmos preparados, vigilantes na oração, confessados, para quando chega a hora possa salvar a nossa alma, porque hoje em dia, nestes tempos atuais, já não se tudo é misericórdia, que todos se salvam. Esquecemos, já nego o inferno, nego o diabo, que isso é coisas do passado. Não, isto é uma grande verdade e por isso é que é necessário ler a Sagrada Escritura, como mesmo Jesus foi tentado, e Jesus fala em várias partes das Sagradas Escrituras, onde sanava os doentes possuídos por o demônio e saíam deles. Quando expulsou aqueles que eram vários demônios de uma rapariga, e que depois eles pediram para enviar-lhes uma porqueira, e os porcos se mataram todos ao mar. Por isso é que a Sagrada Escritura está cheia dessas ensinanças. Então nós, por falta de conhecimento, por pereza de não ler as Sagradas Escrituras, não temos esse conhecimento. Então é muito importante. O inferno existe, o diabo existe, ele está esparcido nos ares, atentando a todo aquele que quer para a sua perdição, levá-lo com ele. E a oração e a palavra de Deus, se nós lemos a palavra de Deus todos os dias, rezamos todos os dias, estamos aí, Jesus nos toma mais em conta, não toma mais por meio da oração, é que temos mais conhecimento e temos mais, o Espírito Santo atua mais em nós. Então é difícil que o maligno vença e nos tente, porque estamos sempre na oração para não ser tentados. E se nós deixamos a oração, deixamos de ler a palavra de Deus, então vamos por esse caminho esse mau caminho, onde vamos cometendo pecado, dizendo malas palavras, andando em coisas que não devemos, e vem outro também buscar pleitos, qualquer coisa. Sempre há aquela tendência de... Mas se nós temos o conhecimento da Sagrada Escritura, da oração, não nos deixamos levar por essas coisas, ignoramos muitas coisas, e também hay que aprender a sua fé também para a gente aprender a defender a nossa fé com a verdade para estes tempos difíceis que nos estamos aproximando. E assim eu venho aqui com muita preocupação por este meio, ajudar todo aquele que se queira ouvir o meu conselho, que se preparar como verdadeiro católico, conhecedor da sua fé, se formando como verdadeiro católico, para assim poder ensinar os seus filhos e defender a nossa Santa Igreja com a verdade. Sabemos que dentro da nossa Santa Igreja há muita confusão, e aí estamos a ver coisas que muitos sacerdotes e obispos que estão cometendo, ensinando coisas erradas, defendendo o pecado, mas também temos bons obispos, bons cardeais e bons sacerdotes que defendem a fé, defendem a Igreja, defendem a Cristo. Então, não deixemos de ser católicos por lo que tenhamos
que vir dentro da nossa Santa Igreja, porque a Igreja Católica é a única verdadeira e não há outra. A Igreja Católica é de Cristo. Jesus está realmente verdadeiro na Eucaristia, quando o sacerdote consagra a Eucaristia no altar. É Jesus real, presente em sua divindade. Não é um símbolo, é verdade. Ele está aí realmente presente. Então é importante que nós nos acerquemos ao confessionário, confessar-nos arrependidos e receber a Jesus no nosso coração, a Eucaristia, seu corpo verdadeiro, para lavar os nossos pecados, para purificar-nos. É muito importante que tenhamos esse conhecimento. Temos o tesouro mais grande na nossa Santa Igreja, que é Jesus na Eucaristia, no Sagrário. Venhamos ao Sagrário adorá-lo. Já nos dias de hoje são muitos poucos que se acercam ao Sagrário para adorar a Jesus. É importante que nós, como católicos, tenhamos esse conhecimento. É tudo por hoje. Só vou pedir tudo aquilo que se queira subscrever no meu canal, ou dar um like, ou partilhá-lo, porque é muito importante que assim o YouTube pode recomendar mais este vídeo para irmãos e irmãs católicas, para que assim também se possam preparar. Obrigado a todos e que Deus abençoe até o próximo vídeo.